Recentemente eu fiz o vídeo dos melhores celulares da Motorola para comprar em 2025, só que ficou faltando alguns nessa lista. Tem alguns lançamentos muito bons que valem a nossa atenção, então fica comigo até o final porque eu trouxe uma lista atualizada para saber qual Motorola comprar em 2025. E não se esqueça que se você quiser comprar qualquer um desses celulares, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Para você que tá com orçamento bem apertado, você pode ir de Moto G15. Eu não gosto muito de recomendar muito ele porque ele não tem um processador muito bom. Eu geralmente gosto de pontuar o celular de acordo com o seu processador. É claro que a RAM e armazenamento é muito importante, mas isso não define a potência do celular. Ele precisa ter sim um processador muito bom para isso. Mas se você quer um celular basicão, pode ir de Moto G15, porque atualmente você encontra ele por R$670. É um bom custo-benefício. O processador dele é o Helio G81 da MediaTek com 4 GB de RAM e 256 de memória, e vai rodar alguns jogos leves. A tela é LCD de 60 Hz com 6.72 polegadas. Câmera principal de 50 megapixels que registram boas fotos para a faixa de preço e grava em Full HD. A bateria é de 5.200 mAh com um carregador de apenas 20 watts. E ele é 4G, mas tem NFC. Agora, se você quer um celular bom, mas quer pagar barato, você pode ir de Moto G35 ou Moto G34. Os dois já vêm com NFC e 5G e custam praticamente o mesmo valor, que é na faixa de R$800 a R$900, dependendo da versão que você pegar. A principal diferença dos dois é a câmera macro, porque o Moto G34 é 2 megapixels e o G35 é 8 megapixels, mas o sensor principal dos dois é de 50 megapixels. E no geral registram boas fotos pela faixa de preço, mas nada extraordinário, além de gravar em Full HD, e ambos têm bateria de 5.000 mAh, tem 20 watts de carregador, e o processador do Moto G34 é o Snapdragon 695, que bate 424 mil pontos no tutu, e o G35 vem com o Unisoc T760, que marca 423 mil. E para você que não sabe, o AnTuTu é uma ferramenta que mede a potência do seu processador, e geralmente é considerado um bom processador quando ele bate acima de 400 mil pontos. Então os dois são bons, vai rodar alguns jogos, como Free Fire, COD Mobile, talvez tenha que abaixar os gráficos, mas vai rodar. Inclusive vai rodar até Genshin Impact com gráficos mínimos, então no geral, pelo preço, os dois são muito bons. A RAM do G35 é 4 mais 8 GB de RAM Booster e a do G34 é 4 com mais 4 de RAM Booster, e ambos têm 128 e 256 GB de armazenamento. São celulares bem parecidos e o que vai definir sua compra são detalhes, e o link vai estar na descrição. O Moto G56 lançou recentemente e pode ser uma ótima opção, principalmente quando ele cair de preço, porque no momento ele tá R$1.599, que não é um preço ruim, mas o seu antecessor, o G55, também é uma boa opção e tá saindo por R$1.200 a R$1.300. Os dois têm quase a mesma pontuação no AnTuTu, então em processamento são quase iguais. O Moto G56 vem com Dimensity 7060, com 8 GB de RAM mais 16 GB de RAM Booster, que totaliza 24 GB de RAM, e sua versão anterior é 8 mais 8, e os dois vêm com armazenamento de 256 GB. Só que o Moto G55 ele vem com Dimensity 7025. O G55 é apenas resistente à água, porém o G56 ele já vem com IP68, que te possibilita imergir o aparelho em uma profundidade de 1 metro durante 30 minutos. A tela dos dois é IPS LCD com 120 Hz e tem produção Gorilla Glass. E as câmeras têm a mesma configuração no sensor principal de 50 megapixels e o ultra-wide de 8 megapixels. Só muda a frontal, que o G55 é 16 megapixels e o G56 é 32 megapixels. No geral, tiram boas fotos para a faixa de preço do aparelho. O G55 tem 5.000 mAh de bateria, enquanto o G56 tem 5.200. Ambos têm carregador turbo de 33 watts e ambos têm 5G NFC, e são ótimas opções da Motorola no ano para quem busca custo e benefício. Agora, ao invés de pegar o Moto G55 ou o G56, você pode pegar um com processador e configurações ainda melhores pela mesma faixa de preço. Eu estou falando do Moto G75, ele atualmente é o melhor custo-benefício disparado da Motorola e você encontra por R$1.499. Ele vai te entregar 5 anos de atualizações de sistema. O processador que vem nele é o Snapdragon 6 geração 3, que marca 541 mil pontos no AnTuTu Benchmark, que já vai rodar jogos um pouco mais pesados, mais de boa, e a memória RAM é de 8 GB com mais 8 GB de RAM Booster com 256 GB de memória. A tela é IPS LCD com 120 Hz e brilho de 1000 nits. É uma tela bem nítida e as câmeras têm um sensor principal de 50 megapixels e ultra-wide de 8 megapixels e 16 megapixels na frontal, e no geral registram boas fotos. E a Motorola geralmente tem um pós-processamento bem melhor do que a Samsung nas câmeras frontais, e na principal geralmente entrega bons resultados. E pasme, por R$1.500 você ainda grava em 4K. O G75 é um monstro, a bateria dele é de 5.000 mAh com um carregador de 33 watts, tem 5G e tem NFC. É um celular muito completo por um preço muito baixo. Esse ano lançou também o Moto G86, que é um ótimo celular, porém ele tá custando R$1.999. E pelas configurações que ele tem, eu não acho que ele vale muito a pena comprar agora não, porque nessa lista vamos encontrar celulares melhores e mais baratos. Porém, quando abaixar pelo menos para uns R$1.600, eu super indico esse, porque
porque ele tem a mesma memória RAM e armazenamento do G75. A diferença aqui é que a tela é POLED com 4500 nits de pico e proteção Gorilla Glass 7i na tela. A câmera frontal é de boa qualidade com 32 megapixels e o seu processador é o Dimensity 7300 que bate 675 mil pontos, o que vai rodar jogos com gráfico médio ou alto. A bateria é de 5200 mAh com o carregador de 33 watts, fora isso é tudo igual. É o mesmo sensor principal da câmera de 50 megapixels e ultra-wide de 8 megapixels, tem produção IPM8, tem 5G NFC e é isso, espera baixar um pouco que ele vai valer super a pena. Ou se quiser já compra agora, aí vai de sua decisão mesmo. O Edge 60 Fusion lançou recentemente e também pode ser uma ótima opção. O Edge 50 Fusion também é bom, mas está praticamente o mesmo preço, então vale mais a pena pegar a versão atualizada, que está custando em torno de R$ 1.900. Já vem com a produção IPM8 e oferece 3 anos de atualização de sistema, tem aquele design de couro sintético que eu particularmente acho muito bonito, com borda de plástico metalizado, o processador Dimensity 7300 com 8 GB de RAM, mais 16 GB de RAM booster e 256 GB de armazenamento. O Edge 60 Fusion chega a bater em média 650 mil pontos no tutu e vai servir para a maioria dos jogos de boa. A tela dele eu acho muito bonito, porque além dela ser POLED, ela é curva e arredondada, que dá um aspecto muito bonito. Tem 120 Hz e o brilho com pico de 4500 nits. Tem câmeras excelentes com sensor principal de 50 megapixels, ultra-wide de 13 megapixels e 32 megapixels na frontal, que no geral registram ótimas fotos e gravam em 4K. Bateria de 5200 mAh e carregador turbo de 68 watts. E ele tem NFC e 5G presente nele. E ainda por menos de R$200 temos o Edge 50 Neo. Por mais que ele tenha sido lançado ano passado, ele ainda é uma ótima opção em 2025. Ele já vem com 5G e NFC e atualmente custa R$1.700. Eu já acho que você deve pegar mais o Edge 50 Neo do que o próprio Moto G86 ou o Edge 60 Fusion. Ele também vem com aquele design de couro sintético e produção IPM8, com tela LTPO POLED com bordas curvas e 120 Hz de taxa de atualização, com brilho de 3000 nits no pico. Tem 3 câmeras com sensor principal de 50 megapixels, telefoto de 10 megapixels com 3 vezes zoom óptico e 13 megapixels na ultra-wide com abertura de 2.2. A câmera frontal é de 32 megapixels com abertura de 2.4. As câmeras são excelentes pela faixa de preço e você não vai se arrepender, além dele gravar em 4K tanto na traseira quanto na frontal. O processador dele é o Dimensity 7300 com 8 GB de RAM mais 8 GB de RAM booster e armazenamento de 256 que marca 670 mil pontos no Tutu Benchmark. É o mesmo esquema dos celulares anteriores, vai rodar jogos pesados, porém alguns vai ter que diminuir os gráficos, mas no geral é um ótimo processador. Um ponto negativo aqui é a sua bateria de 4300 mAh, que é compensada com um carregador de 68 watts. E eu te indico também o Edge 50, que tem praticamente as mesmas configurações do Edge 50 Neo, com diferença na bateria, que aqui é 5000 mAh e carregador de 68 watts. O pico na tela é de 1600 nits e aqui a tela é POLED, de resto é tudo igual. O processador aqui é o Snapdragon 7 geração 1 com 12 GB de RAM mais 12 GB de RAM booster e versões de 256 e 512 GB de armazenamento. Esse conjunto bate 690 mil pontos no Tutu e é um ótimo processador também. E você encontra o Edge 50 por R$ 1.870 e eu super indico ele como uma alternativa do Edge 60 Fusion e do Moto G86 e até mesmo do Edge 50 Neo. E subindo um pouco o nosso orçamento para R$3.000, eu te indico o novo recém-lançado Edge 60 Pro. O Edge 50 Pro também é uma boa opção, porém ele tá ao mesmo preço do Edge 60, então acaba não valendo muito a pena no momento, mas os dois são ótimas opções. O Edge 60 Pro tá custando R$ 2.998 e é uma das melhores opções da Motorola dessa lista até agora. Ele vem com a pressão IPM8 e construção com a traseira de polímero de silicone, que é o famoso couro sintético. O processador dele não é um dos melhores nessa faixa de preço, porque a gente encontra o S24 FE e o Poco F7 Pro e até mesmo o Poco F7 com processadores bem mais potentes, mas o processador que vem aqui também é muito bom. E para você que não larga a mão da Motorola, esse será perfeito, porque ele vem com o Dimensity 8350 Extreme com 12 GB de RAM, mais 12 GB de RAM booster e armazenamento de 256 e 512 GB. Esse conjunto bate 1.375.000 pontos no Tutu Benchmark. Vai rodar a grande maioria dos jogos no Ultra tranquilamente, é um processador muito rápido, vem com a tela padrão LTPO POLED com 120 Hz e brilho de 4500 nits no pico. E o que se destaca aqui com certeza são suas câmeras traseiras, com o sensor principal da Sony de 50 megapixels, ultra-wide também de 50 megapixels e telefoto de 10 megapixels, com um super zoom de 30 vezes e 3 vezes no zoom ótico. A câmera frontal também é de 50 megapixels e cara, aqui as câmeras são excelentes, vão registrar ótimas fotos com muita qualidade, alinhada também com a IA da Motorola, que não vai te deixar nunca na mão, e ainda grava em 4K na principal e na frontal. É um absurdo, e por esse preço, em câmeras é o melhor disparado. A bateria é de 6.000 mAh e carregador de 90 watts, possui carregador wireless de 15 watts e é uma das melhores opções dessa lista para você
comprar. Se o Edge 60 Pro é uma boa opção, o Edge 50 Ultra é mais ainda. Ele vem com a mesma construção do Edge 50 Pro, ele vem com o IP68 também, só que aqui vem com o processador Snapdragon 8S geração 3, que com 12 GB de RAM mais 12 GB de RAM boost e armazenamento de até 1 TB, marca mais de 1.500.000 pontos no TUTU Benchmark. Vai rodar qualquer jogo no Ultra tranquilamente. A tela é POLED com 144 Hz com 2.500 nits de brilho no pico. É uma tela que é muito boa para jogos e as demais tarefas. As câmeras aqui são ainda melhores do que essa versão Pro. Vem com 3 câmeras na traseira com sensor principal de 50 megapixels, telefoto de 64 megapixels e 50 megapixels na ultra-wide e na frontal também. São câmeras excelentes que registram fotos impecáveis e a Motorola tem mandado muito bem nesse quesito ultimamente. E esse celular também grava em 4K. O ponto negativo aqui é só a bateria com 4.500 mAh, mas que é compensado com seu carregador de 125 watts. Tem 10 watts reverso e 50 watts wireless. O Edge 50 Ultra é uma excelente opção de celular da Motorola no ano. E subindo um pouco o nosso orçamento, eu não poderia deixar de falar do celular dobrável da Motorola, que é o Razr 50 Ultra. Ah, Mohamed, e o Razr 60 Ultra? Bom, é uma excelente opção. É um celular perfeito, mas no momento está mais de R$8.000. Espera baixar um pouquinho que vai valer super a pena. De qualquer maneira, o link dos dois eu vou deixar aqui na descrição. Continuando aqui, o Razr 50 Ultra, que para mim é um ótimo custo-benefício, levando em consideração que os celulares dobráveis são muito caros, atualmente a gente encontra ele por R$4.499. Ele vem com a tela AMOLED de 6.9 polegadas com 165 Hz de taxa de atualização e brilho de 2.400 nits no pico, com HDR10 Plus, e também vem com a tela secundária de 4 polegadas que cobre toda a traseira do Razr 50 Ultra. Ele vem com 256 e 512 GB de armazenamento, com 12 GB de RAM mais 12 GB de RAM boost, que com esse conjunto o celular bate mais de 1.625.000 pontos no TUTU Benchmark. Vai rodar qualquer jogo no Ultra também. Tem um conjunto de câmeras dupla com sensores principais de 50 megapixels e 32 megapixels na frontal, que na faixa de preço não é o melhor, mas é aceitável para um celular dobrável. E ele também grava em 4K. Chegamos no fim de mais um vídeo e não se esqueça que se você quiser comprar qualquer um desses celulares da Motorola, os links eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O Mohamed vai ficando por aqui e até o próximo vídeo de indicações.